Toda célula contém um conjunto de substâncias que participam de reações químicas vitais. Algumas delas são utilizadas na transferência de energia, empregada em todos os processos orgânicos. Já outras são desmontadas e seus componentes são utilizados na produção das moléculas necessárias ao funcionamento e crescimento celular. Toda essa atividade de transformação química constitui o metabolismo celular, que pode ser definido como o conjunto de reações químicas. Tais reações, que constituem o metabolismo, podem ser separadas em dois grupos: anabolismo e catabolismo. O anabolismo corresponde ao conjunto de reações endotérmicas que ocorrem nas células e formam moléculas mais complexas. Por exemplo, a síntese de proteínas nas células musculares com o aumento de massa muscular, em resposta às atividades físicas realizadas. Já o catabolismo corresponde ao conjunto de reações exotérmicas das células e que formam moléculas menores e mais simples. Por exemplo, degradação da molécula da glicose, que ocorre no interior da célula humana, liberando energia. Uma das substâncias que armazenam energia é o trifosfato de adenosina, chamado de ATP. A molécula de ATP é formada pela união de uma molécula de adenina, que corresponde a uma base nitrogenada, com uma molécula de açúcar ribose, carboidrato, e 3 radicais de fosfato inorgânico. A remoção de um íon fosfato da molécula de ATP por meio de uma reação de hidrólise, provoca a liberação de grande quantidade de energia, que poderá ser utilizada em outras reações, e a formação de uma molécula de difosfato de adenosina, ADP. A molécula de ADP é muito parecida com a do ATP. No entanto, nela há apenas 2 fosfatos. Logo, o ADP tem menor quantidade de energia que o ATP. Ambos são moléculas solúveis que se difundem por toda a célula. Respiração celular aeróbia. A maior parte dos seres vivos atuais são aeróbios, ou seja, eles são organismos que obtêm energia para seus processos vitais por meio da respiração celular aeróbia. Respiração, por se tratar de um gás oxigênio. E nesse processo ocorrem diversas etapas, onde a glicose reage com o gás oxigênio, produzindo água e gás carbônico, e também liberando energia. E essas etapas também podem ser resumidas na equação C6H12O6 mais 6CO2, que vai ser transformado em 6CO2 mais 6H2O. Obtenção de energia por meio da glicose. Enquanto ocorre a respiração celular aeróbia, a energia contida na glicose é liberada aos poucos, por meio de várias reações, que são divididas em 2 fases: a fase aeróbia ou glicólise. E essa fase acontece no citosol, e ela não tem a participação do gás oxigênio, e essa fase é o início da respiração celular. A segunda fase é a fase aeróbia. Ela acontece obrigatoriamente na presença de oxigênio, nas mitocôndrias, nos seres eucarióticos ou no próprio citosol, em interação com enzimas da membrana nas células procarióticas. Fase anaeróbica ou glicólise. Nesta fase, a glicose, uma molécula relativamente simples, formada por 6 átomos de carbono, é degradada mediante uma série de reações, que vão resultar em 2 moléculas de piruvato, com 3 átomos de carbono cada. E essas moléculas ficam reservadas para a etapa seguinte. A glicólise é um processo exotérmico, mas para que ela se inicie, são necessárias 2 moléculas de ATP, mostrado na figura A. E as moléculas de ATP fornecem a energia necessária para ativar o processo. Quando ele for concluído, terão se formado 4 moléculas de ATP. E se nós considerarmos as 2 delas, repõe as 2 inicialmente
utilizadas. Então, o saldo final vai ser de 2 moléculas de ATP. Durante o processo de formação do piruvato, ocorre uma incorporação e perda de fosfato. Inicialmente, 2 fosfatos presentes nas 2 moléculas de ATP, que são as moléculas de ativação, são incorporados, mostrados de novo na parte A. E os 2 fosfatos inorgânicos são incorporados posteriormente, mostrado na parte B. Além disso, os 4 íons de hidrogênio liberados pela molécula de glicose são captados e presos em 2 moléculas transportadoras de hidrogênio, chamadas de nicotinamida adenina dinucleotídeo, mais conhecida como NAD+. E cada uma delas vai se tornar, então, o NADH mais H positivo, que seria a etapa B. E, em seguida, 4 moléculas de ADP incorporam os fosfatos, que vai formar as 4 moléculas de ATP, parte C e D. A glicólise libera apenas parte da energia disponível na molécula de glicose. O restante vai continuar armazenado nas moléculas de piruvato e só será liberado nas sequências posteriores. Fase aeróbia da respiração celular. Essa fase da respiração acontece apenas na presença de gás oxigênio. E em animais, plantas, fungos e demais seres eucarióticos, ela ocorre no interior da mitocôndria. Nesse local, forma-se a maioria das moléculas de ATP. As mitocôndrias, elas são formadas por uma dupla membrana, que é a externa, que é lisa, e a interna, que tem uma série de dobras ou cristas mitocondriais. Essas 2 membranas delimitam o espaço intermembrana. O espaço interno da organela é preenchido por um líquido, chamado de matriz mitocondrial. A fase aeróbica é dividida em 2 sequências de reações. A primeira é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, que é o líquido do espaço interno da mitocôndria. E a cadeia respiratória é a segunda reação, que ocorre nas cristas mitocondriais, que são as dobras. Ao longo dessa fase, o piruvato é completamente degradado e os átomos de carbono da molécula vão ser eliminados como o dióxido de carbono, que é o CO2. E os íons de hidrogênio são carregados pelo transportador NAD+, como falamos anteriormente, e por outro tipo de molécula transportadora, que é o FAD, flavina adenina dinucleotídeo, e vai formar, respectivamente, o NADH mais H positivo e o FADH2. Finalmente, os íons de hidrogênio dessas moléculas vão ser transferidos para o gás oxigênio, que chega às células por difusão a partir do meio extracelular. As moléculas transportadoras voltam, então, à forma inicial, que seria NAD positivo e FAD. E os íons de hidrogênio vão se ligar aos de oxigênio, formando as moléculas de água. Durante a fase aeróbia, uma grande quantidade de energia fica armazenada nas moléculas de ATP. E isso só acontece porque os elétrons passam sucessivamente por uma série de moléculas transportadoras. E ao longo dessas etapas, elas liberam energia gradualmente, mediante as reações de oxirredução. O ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, é uma sequência de reações químicas exotérmicas e endotérmicas, que são associadas à cadeia respiratória, permitindo assim a liberação da maior parte da energia utilizada nas atividades desenvolvidas pela célula. O esquema representado mostra de maneira simplificada as diferentes etapas desse processo. Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele dá origem a uma molécula de gás carbônico, uma de NADH, mais íons de hidrogênio e uma de acetil, que é justamente a que inicia o ciclo de Krebs. O acetil vai se incorporar a uma molécula de coenzima A, formando o acetil-CoA.
Esse vai se combinar com um composto de 4 átomos de carbono, que é o ácido oxalacético, e libera a coenzima A, formando assim o ácido cítrico. Ao longo do ciclo, o ácido cítrico vai perder 2 carbonos na forma de CO2 e íons de hidrogênio, que serão captados pelo NAD e pelo FAD. Podemos notar também que ocorre a formação do ATP, a partir da união de um fosfato inorgânico ao ADP. Ao final, forma-se novamente o ácido oxalacético, que vai se unir a outro acetil-CoA, reiniciando assim o ciclo. Notamos também que a molécula de acetil, composta por 2 átomos de carbono, é completamente degradada. Os produtos finais desse ciclo do ácido cítrico são 3 moléculas de gás carbônico, uma molécula de ATP, além de elétrons energizados e íons de hidrogênio. Esses são imediatamente captados por moléculas de NAD, que se transformam em NADH, e mais íons de FAD, que se transformam em FADH2. Ambos, o NAD e o FADH2, participarão da cadeia respiratória, em que serão utilizados na produção de mais ATP. Os produtos da degradação, tanto os lipídios como os glicídios, entram no ciclo de Krebs sob a forma de acetil coenzima A. Eventualmente, também podem entrar nesse ciclo os produtos da degradação de proteínas. Assim, o ciclo de Krebs aproveita os produtos intermediários do metabolismo e constitui o ponto de partida para a síntese de novos compostos. A cadeia respiratória. As moléculas transportadoras NADH e FADH2 transportam os íons de hidrogênio e os elétrons que foram removidos nas diversas etapas anteriores da respiração celular até as cristas mitocondriais. Essas moléculas transportadoras cedem os seus elétrons às moléculas oxidantes, que serão organizadas em forma de uma cadeia ao longo da membrana mitocondrial. Essa cadeia é denominada cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. O fluxo de elétrons pela cadeia faz com que seja liberada a energia que será utilizada na síntese do ATP. Esse desenho é uma representação da membrana mitocondrial interna, mais especificamente a cadeia respiratória. Essa cadeia é formada por 2 aceptores de elétrons, que são proteínas que recebem os elétrons transportados pelo NADH e pelo FADH2. Quando essas moléculas transportadoras cedem os seus elétrons, elas passam de NADH para NAD e FADH2 para FAD. Os elétrons são transferidos de um aceptor ao outro, por meio de aceptores intermediários, a ubiquinona e os citocromos. O processo é representado pelas setas amarelas. Ao longo dessa transferência, vão perdendo energia de maneira gradual. Enquanto isso, os íons de hidrogênio são bombeados pelos aceptores de elétrons para o espaço intermembranas. O último elemento oxidante é o gás oxigênio, que ao se unir com íons de hidrogênio, forma moléculas de água. O acúmulo de íons de hidrogênio no espaço intermembrana formará um gradiente de concentração entre esses espaços e a matriz mitocondrial. Nesses espaços intermembranas, os íons estão em maior concentração, e na matriz mitocondrial, os íons estão em menor concentração. Com isso, os íons de hidrogênio tendem a voltar para a matriz mitocondrial, mas para realizar esse processo, eles precisam atravessar um conjunto de proteínas, chamado ATP sintetase, ilustrada com uma seta vermelha apontada para baixo. Nesse processo, acontece a liberação de energia, que vai ser usada na fosforilação de moléculas de ATP, ou seja, a ligação de um fosfato inorgânico ao ADP, que forma o ATP. As reações da cadeia respiratória mais a síntese de ATP formam o que chamamos de fosforilação oxidativa.
Respiração anaeróbica. O conceito de respiração é gerar energia através da quebra de alimentos. Na respiração anaeróbica, a quebra de alimento e a produção de energia a partir dessa quebra não necessita de oxigênio para acontecer. Certas bactérias que vivem no solo, por exemplo, realizam a respiração anaeróbica, resumida na equação glicose mais nitrato mais ADP mais P igual gás carbônico mais água mais gás nitrogênio mais ATP. Dentro da respiração anaeróbica, ou seja, a fermentação, existem 3 tipos: a fermentação lática, a fermentação alcoólica e a fermentação acética. Na fermentação lática, nós temos um processo inicial chamado glicólise, que acontece em todos os seres vivos, em que a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, gerando assim 2 ATPs de energia. Quando o ácido pirúvico é formado, os lactobacilos vivos, que são quem fazem essa fermentação lática, possuem enzimas que transformam esse ácido pirúvico em ácido lático, que é a substância que engrossa o leite, dando a consistência do iogurte, ou seja, a fermentação lática produz iogurte. Fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, o início é muito parecido com a fermentação lática, tendo um final diferente. Quem realiza esse processo, na maioria das vezes, é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Ele é unicelular e ele realiza o processo de glicólise, onde ele quebra a molécula de glicose em 2, gerando 2 ATPs, tendo como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico. Logo após isso, esse fungo, que tem uma enzima própria, pega o ácido pirúvico e o descarboxila, ou seja, gera gás carbônico. E daí ele vai produzir aldeído acético. E ele tem outra enzima que pega esse ácido acético e transforma em álcool etílico, o etanol, que é usado para a fabricação de cervejas e em combustíveis veiculares. Na indústria, as suas principais utilizações são na produção do etanol e na fabricação dos pães. Na fabricação dos pães, o fermento que é usado naquela massa, a massa é pura glicose. E o fermento nada mais é do que leveduras que comem a massa, realizam a glicólise, produzem ácido pirúvico e o descarboxilam, daí produzindo ácido acético. E é nesse momento que o gás carbônico começa a borbulhar dentro da massa do pão e, como ele não consegue sair, o pão vai inflando, além disso produzindo ácido etílico. O terceiro tipo de fermentação é a fermentação acética. Esse tipo de fermentação é usado na fabricação do vinagre, que é um nome popular do ácido acético. Ele pode ser produzido com vinho ou suco de uva ou maçã. No início do processo industrial é totalmente anaeróbio, usando-se a mesma levedura que é usada na produção de vinho e de cerveja. Após a glicólise e a fermentação alcoólica, a concentração de álcool etílico na solução é ajustada, de modo que fica entre 10% e 13%. Finalmente, são adicionadas as acetobactérias, que são as bactérias que transformam o álcool em ácido acético. Sendo assim, o álcool funciona como reagente, em vez da glicose utilizada na fermentação alcoólica.